partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição com um alerta. Alguns remédios que são comuns para o tratamento de dores na região lombar podem acabar piorando o problema. O risco é que um trauma causado, por exemplo, por uma torção, acabe virando uma doença crônica. A constatação foi feita por um estudo realizado nos Estados Unidos. Mais de 2.000 pessoas com fortes dores nas costas foram estudadas. Desse número, 460 que evoluíram para uma dor crônica. Aquelas que tomaram um anti-inflamatório não esteroide tiveram quase o dobro da probabilidade de desenvolver dor nas costas crônica quanto as que tomaram outro remédio. O trabalho teve início quando os pesquisadores começaram a procurar marcadores moleculares no sangue que pudessem prever quais dos pacientes teriam dor que diminuiria em pouco tempo e quais teriam dor persistente. Para realizar o experimento, o grupo tinha amostras de sangue de 98 pessoas colhidas em 2 momentos diferentes. O primeiro quando elas sentiram dor pela primeira vez e o outro 3 meses depois. O grupo que relatou o desaparecimento da dor teve uma inflamação rápida e intensa, fazendo os marcadores de inflamação diminuírem no decorrer dos 3 meses seguintes. Aqueles em que a dor persistiu não tiveram essa reação. O uso de anti-inflamatórios não é prejudicial no curto prazo, mas o novo estudo, embora não comprove que o uso de longo prazo é prejudicial, revela que esses fármacos não trazem benefícios à saúde. Alguns especialistas médicos recomendaram a cautela na interpretação dos resultados e recomendam que as pessoas comecem a realizar o tratamento com exercício, fisioterapia, tratamento de calor ou massagem, evitando assim o uso de medicamentos analgésicos. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a cassação do mandato do ex-deputado estadual Arthur Duval. A votação foi unânime e, com isso, ele perderá os direitos políticos por 8 anos. A cassação foi aprovada por todos os 73 deputados que participaram da sessão. Dessa forma, a votação foi encerrada com 73 votos para sim e 0 voto para não, e nenhuma abstenção. Para ter um mandato cassado, era preciso 48 votos entre os 94 deputados estaduais da Alesp. Segundo a lei da ficha limpa, o ex-deputado perderá agora os direitos políticos por 8 anos. A aprovação ocorreu em sessão muito curta para os padrões do Poder Legislativo paulista e em pouco mais de 1h30 foi decidida. Arthur Duval era alvo no colegiado de 21 representações, pedindo a cassação por quebra de decoro parlamentar após dizer frases sexistas contra mulheres refugiadas ucranianas. Ao anunciar o resultado da votação, o presidente da Casa, Carlos Eduardo Pignatari, do PSDB, demonstrou a sua indignação sobre as declarações do ex-deputado e afirmou que a Câmara Paulista não deve aceitar atitudes como esta. Eu fico muito triste ainda, no ano que nós estamos, nesse estado que nós estamos, da gente ouvir ainda sobre assédio, sobre machismo, sobre sexismo, sobre qualquer atitude, não só contra as mulheres, mas contra crianças, contra os nossos idosos. Eu espero que nós possamos, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, poder dar um grande exemplo de aqui isso não irá acontecer. Disse isso no meu primeiro dia, que será punido com rigor. Arthur Duval é o primeiro deputado cassado pela Alesp em mais de 23 anos. O último parlamentar que havia sido cassado pelo Legislativo paulista foi o ex-deputado Hanna Garibe, em 1999, que era acusado de fazer parte da chamada máfia dos fiscais da cidade de São Paulo. O ciclone Iaquecã, que tem causado frio e ventos fortes no Brasil, também atingiu o Uruguai. E por lá houve morte e destruição. O Uruguai declarou alerta meteorológico nesta terça-feira devido a ventos fortes e chuvas intensas que deixaram pelo menos um morto e milhares de casas sem eletricidade. Um ciclone subtropical atingiu a costa sudeste do território, provocando ventos com velocidade entre 60 a 80 km por hora, com rajadas de até 100 km por hora. A informação é do Instituto Uruguaio de Meteorologia. O ciclone foi batizado de Iaecã pelos meteorologistas. Em Tupi-Guarani, significa o som do céu.
O alerta laranja, o segundo em gravidade no esquema uruguaio, foi emitido para a parte sul do país, embora as condições climáticas tenham se deteriorado, especialmente nos departamentos de Maldonado e Rocha, na costa atlântica. Os dois suspenderam as aulas nos ensinos fundamental e médio. O Sistema Nacional de Emergências do Uruguai disponibilizou centros de evacuação na região para receber as famílias que optaram por deixar suas casas até o risco diminuir, principalmente os residentes à beira-mar. E na abertura do Festival de Cannes, o presidente Volodymyr Zelensky pediu apoio à Ucrânia. Ao falar do conflito com a Rússia, ele citou o filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin. Em um discurso com várias referências cinematográficas, o presidente ucraniano mencionou Charles Chaplin em seu filme O Grande Ditador, uma sátira ao nazismo e a Adolf Hitler. Precisamos de um novo Chaplin que prove mais uma vez que o cinema não é silencioso. Zelensky pediu apoio a seu país diante da invasão russa. O presidente ucraniano destacou que, como naquela época, hoje está sendo travada uma batalha pela liberdade, em alusão ao primeiro Festival de Cannes, realizado em 1946, um ano apenas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, e essa edição termina aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!